E aí, seja bem-vindo ao canal Bakudan. Eu sou o Slow e eu esqueci de falar isso nos outros vídeos. E hoje a gente tá aqui pra falar sobre o gênero dos esportes nos animes, em comemoração ou em homenagem às Olimpíadas que começam hoje, no dia 23. Então, bora! Bom, se você acompanha os animes da temporada, você sabe aí que os animes de gênero de esporte estão sempre marcando presença aí. Tem um ou dois sempre que juntam aí alguns milhares de espectadores, e a gente tá aqui pra falar sobre por que esse gênero é tão incrível. Eu diria que talvez o melhor gênero dos animes. Mas então, por que histórias aparentemente simples sobre algum esporte ou alguma trama do tipo faz tanto sucesso? O que leva alguém a ler mais de 300 capítulos sobre um menino que quer jogar vôlei? Ou alguns episódios de um rapaz que quer ser o mais pica de todos na patinação do gelo? Bom, não existe um jeito certo de dizer o que leva cada pessoa a assistir cada tipo de anime, é claro, porque cada um tem o seu clima e seu diferencial, o seu público-alvo. Por exemplo, se você quer algo com poderzinhos, você pode assistir Inazuma Eleven ou Super 11, como você deve conhecer, ou então Kuroko no Basket, que é um dos nomes mais conhecidos aí do gênero, e os fãs agora vão me xingar porque eles dizem que não tem poderzinho. Sim, eles têm poderzinho. Esses são animes onde as disputas se desprendem bastante da realidade, levam bem como um anime de lutas mesmo, um shonen comum. Um diferencial bem interessante, é bem divertido. Normalmente as partidas são um ponto alto desse tipo de anime e é comumente bem popular. O problema só é quando decidem fazer uma cena tipo isso. Minha mãe do céu! Mas pra quem quer obras que levam o esporte mais a sério e extremamente verossímil, a gente tem Haikyuu, que se trata de vôlei, ou Slam Dunk, que é uma das obras mais conhecidas no Japão e no mundo, tendo levado vários prêmios, sendo mundialmente conhecido por ser uma obra maravilhosa. E Slam Dunk conquistou vários marcos no mundo, como por exemplo ser elogiado pela Federação do Basquete do Japão, alguma coisa do tipo assim, por ter popularizado tanto o esporte, ter realmente feito impacto, né, na cultura do Japão, na prática. E essa história é bem simples, ela começa com um delinquente que quer praticar um esporte para ficar popular e conquistar a garota que ele ama. Mas nesse caminho ele acaba se apaixonando pelo esporte, a trama toda se desenvolve por aí. A outra obra que eu disse sobre esse estilo mais verossímil, que é Haikyuu, se trata do vôlei. Fala sobre o Hinata, que uma vez ele assistiu na televisão o Pequeno Gigante, um cara pequeno como ele, que apesar disso conseguia superar os obstáculos e, né, a gente sabe que vôlei é um esporte para gigantes. Mesmo assim ele conseguiu se esforçar e conquistar seu espaço, e o Hinata a partir de então corre atrás desse sonho também de ser um segundo pequeno gigante. E Haikyuu, por exemplo, um dos grandes chamarizes da obra são os inúmeros personagens e times super carismáticos, com seus diferenciais, seus pontos de vista, seus ideais. Com certeza, se você assistir, você vai achar alguém com quem você se identifica e vai fazer tudo muito mais mágico na hora de você assistir. Bom, é uma obra que trata magistralmente sobre melhorar o trabalho em equipe, entender a dor dos outros, e que também não é todo mundo que vai conseguir dedicar 100% da vida ao esporte, ou pelo menos o que se pensa à primeira vista é Run with the Wind. Diferentemente da maioria, sei lá, 90% dos animes desse gênero, talvez mais até, esse anime se passa num ambiente universitário. Personagens com protagonistas mais velhos, obviamente enfrentando problemas diferentes na vida, né? Por exemplo, um deles quer porque quer conseguir um emprego logo. O outro fuma já e talvez não esteja tão afim assim de largar o vício para começar um time de atletismo, só porque os outros do seu dormitório vão começar também.
Mas durante essa jornada a gente descobre que, às vezes, ir com a onda, aproveitar o momento seja a melhor opção. E é isso que a gente vê na obra. Os personagens aos poucos vão dando o braço a torcer, entrando mais de cabeça, em busca de descobrir algo pra vida deles ou tirar alguma boa experiência pro futuro. E um fato curioso é que desses animes, com grandes elencos, personagens super carismáticos, ao longo do tempo veio surgindo meio que um subgênero bem curioso. Os animes de esporte com um certo romance implícito, ou às vezes explícito, como no caso de Yuri on Ice. Os dois protagonistas formam um casal. E é um gênero que vem se popularizando muito por vender bastante e conseguir bastante engajamento na internet e por aí vai. Um exemplo recente foi o Skate the Infinity, que é basicamente um sucessor espiritual de Free, que ainda está em lançamento, se eu não me engano. Eles constroem bastante essa relação de um vai que não vai, um romancezinho explícito que gera muito engajamento. E eu acho curioso, engraçado que isso esteja se tornando um subgênero, mas é isso, né? Mas enfim, infelizmente não dá pra gente falar sobre todos os gêneros, todos os animes de esporte que tem por aí, como por exemplo eu deixei de citar Megalobox, uma revisita a Ashita no Joe, que é um dos mangás mais populares da história do Japão, que mudou bastante o mercado na época. Ele é de 60 e poucos, 70 e poucos, por aí. Ou então Ping Pong The Animation, que é dirigido pelo Masaki Yuasa, tem um visual bastante diferente, bastante único, e que, assim como Run with the Wind, citado aqui, usa bastante do esporte como uma ferramenta para contar a história e sobre passar uma visão sobre a vida, ao invés de tratar exclusivamente sobre o esporte em si. Outros que estão aí também são Blue Lock, Remain, que está sendo lançado nessa temporada, que se trata de polo aquático. Existe muito anime de esporte por aí, muitas obras-primas que passam despercebidas. E eu tenho certeza que se você procurar um pouquinho, você consegue encontrar um anime desse gênero que corresponda às suas expectativas e aos seus gostos. Então eu recomendo aí que você faça isso. Porque no fim das contas é isso, o melhor desse gênero é que você pode encontrar aquilo que te satisfaz mais. Como por exemplo, entre um anime calmo e que aquece o seu coração, ou contra um anime que você basicamente quer ver partidas emocionantes, pontos disputados e por aí vai. No final todos eles têm um diferencial, mas no fim das contas acaba sendo sobre a competição. Porém, apesar de eu ter falado sobre todas as diferenças desses animes até aqui, né, as formas como retratar, todos eles têm um ponto em comum, que é sobre alcançar seus objetivos, perseguir seus sonhos, transpor barreiras. E eu acredito que esse seja o ponto a inspirar a todos a escolherem animes desse gênero para assistir. Por exemplo, quem não se sentiu inspirado pela obsessão e a jornada do Sawamura de se tornar o camisa 1, o ace do time? Ou então pela vontade do Hinata de ser o último de pé na quadra. Porque apenas os mais fortes são aqueles que conseguem ficar na quadra por mais tempo. Porque eles vencem e podem ir para a próxima partida. Assistir essas pessoas obcecadas pelo esporte, apaixonadas pelo que fazem, são capazes de encantar qualquer um. E ao assistir, você acreditar, poder passar por esses desafios, por todos esses problemas, os oponentes difíceis, mas também poder aproveitar das vitórias, que eu acho que é o que faz você emergir de cabeça nessas histórias. Mas infelizmente, sendo realista, a gente sabe que não é todo mundo que vai conseguir treinar 100% do tempo, fazer a única coisa da vida de se dedicar ao esporte, mesmo que você queira tentar passar por uma experiência dessa, às vezes você já não tem mais tempo, assim, você não pode abandonar tudo e correr atrás disso. E a maioria de nós não vai conseguir viver jornadas tão mágicas como a desses personagens. Eu acho que assistir é o que dá tanta emoção, você poder se imaginar na pele deles. Assistindo, você pode viver por meio deles esses bloqueios inacreditáveis. Essas rebatidas inalcançáveis.
mesmo depois disso tudo, a paixão deles vai estar com você, te encorajando, nem que seja começar a correr pelo seu bairro, marcar uma pelada com os colegas, enfim, o que te impede de começar a sua jornada. Esse foi um vídeo que eu gostei bastante de idealizar. É um gênero que me encanta demais. Normalmente são os animes que eu mais espero pra assistir toda semana quando estão lançando. E eu espero poder ter convencido vocês um pouco de assistir qualquer obra dessas que eu tenha citado aqui ou não, que alguém tenha comentado com você, mas fica aí. Comenta qual anime de esporte você gosta, qual anime de esporte mudou sua vida, ou conta qualquer história dessa. Deixa o like, se inscreve e até a próxima. Tchauzinho.